começar falando de Ogum. Eu vou escrever uma coisinha aqui, tá? Algumas palavras-chave. Eu gostei um pouco disso. Palavras ligadas: ordem, lei, organização, ação. Vou repetir aqui. Vontade. O metal dele. O ferro. A erva. Espada de luz. O chakra. Plexo solar. O mineral. O rubi. E a água marinha. E o planeta. Botar ainda outras características de Ogum, né? Então, palavras relacionadas a essa energia: ordem, lei, organização, ação, vontade. Outra bibliografia. Vamos para: qual é o metal de Ogum? É o ferro. Qual é a erva? Qual é o chakra? Qual é o mineral? E aí eu tenho uma pergunta para vocês me responderem. Qual é o correto de eu dizer? O que é Ogum ou quem é Ogum? Que é Ogum? Quem é Ogum, não? Pois eu diria que nenhuma das duas está incorreta. Como nós temos uma linha africanista, nós temos na linha africanista algo mais concreto, mais palpável. Eu diria que relacionar a vontade, o metal, o ferro, nós estamos sempre relacionando com a energia da vibração de Ogum, que é ordem, lei. Que lei? A lei divina. Não é a lei dos homens. É a lei divina que ele cumpre. Então, o que está aqui, também está aqui. Eu diria que a linha africanista, ela vai nos mostrar a mesma vibração, que é o amor divino manifestado, para nos mostrar a mesma fala, a mesma essência, na verdade, não é fala, a mesma essência de formas diferentes. Quando eu trabalho a vontade, eu digo que Ogum é aquele que vai me dar o passo inicial, que vai me dar a vontade, que é o combatente, que é das aflições, até pelo chakra. Eu vou devagarinho, vou falar outras, devagarinho tudo que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aqui também, na planta, no ferro, eu tenho essa representação. Quando se diz que Ogum é a espada de Ogum abre caminho, geralmente a gente pensa no caminho material. Ele abre o caminho espiritual da gente. Esse é o caminho que ele nos abre. Porque na vibração de Ogum eu vou organizar a minha vida. É ordem.
A palavra é ordem, é lei. Sem a organização e sem a ordem, eu não vou cumprir a lei divina. Vamos dar um exemplo assim, bem terra, bem cotidiano nosso. Eu tenho que chegar aqui na sessão. Vou sair. Hoje eu tenho que, então, primeiro vou almoçar, depois eu vou terminar a tarefa que eu tenho que terminar em casa, eu vou às 3 horas sair, porque o ônibus passa às 3h05, e eu vou conseguir chegar. Cheguei. Organizei a minha ação. Essa é a ação de Ogum. Ele organiza a ação. Quando a gente está, então, ele te dá o impulso da vontade. Sem organizar pensamento, emoção, que é o chakra que ele atua, eu não vou agir. Eu vou ter a minha vontade fraca. Mesmo exemplo, hoje tenho que ir na sessão. Não vai dar agora. Estou atrasada já no almoço, se eu perder esse ônibus não vou conseguir chegar no horário. Acho que eu não vou. Não vem. Minha vontade já foi fraca. Energia, essa energia que trabalhou. Eu só consigo a ação se eu tiver organizado essa ação. Se essa minha ação não estiver organizada no meu mental, eu não vou agir. Essa é a energia de Ogum. O que eu tenho aqui do outro lado? Uma representação de um metal, o ferro, força. Desse lado, a força da ordem, das coisas organizadas. Se eu pensar mais na essência, Ogum, como vibração que ele é do cosmos, da energia cósmica, eu tenho que também aceitar que tudo que está representando Ogum ressoa, vibra similarmente com essa energia. Por isso está associado a esse orixá. Eu acho que a linha africanista, por ela, às vezes eu penso que se nós tivéssemos na língua portuguesa um elemento neutro, que não fosse o ele e ela, nós compreenderíamos melhor os orixás. Porque como nós, na nossa língua, nós temos ele, o orixá, né? Feminino, masculino. No inglês existe esse neutro, né? Existe o neutro. Então, talvez se nós tivéssemos, fosse mais fácil a gente organizar o pensamento, porque com a linha africanista a gente se prende na imagem e nas associações que essa imagem traz. Quando eu passo dessa fase, né, que não é simplesmente assim, é um grau de consciência, que eu expando um pouco mais a minha consciência, não chega a ser uma fase, que eu expando um pouco mais a minha consciência, eu entendo o orixá na sua vibração cósmica. E aí eu consigo fazer a relação de toda a representação africanista e todas as lendas dentro dessa vibração. Então, o que mais? Aí eu marquei aqui os símbolos, né? A espada. O que seria vencer as lutas? O que seria vencer as lutas? O que é vencer? Ele combate, ele vence. Quem ele vence? Quando eu digo que ele abre caminho, ele vence a nós vencemos a nós mesmos. Essa é a grande vitória. O chakra que atua Ogum é o chakra esplênico, ou umbilical, como a gente chama também, que é aquela linha divisória entre a razão e a emoção. E o corpo astral corresponde ao corpo astral, na parte etérica corresponde ao corpo astral. Emoção aqui. É por esse plexo que a gente capta as emoções do ambiente. A gente tem
a propriedade dessa vibração, vamos dizer assim, né? A propriedade, a virtude dessa vibração ligada ao cosmo maior, ela vai nos possibilitar a percepção das energias ambientes. É o nosso emocional agindo, vai atuar no nosso emocional. Então, às vezes a gente chega num ambiente, muita gente chega aqui e diz assim, é tão bom ali naquela casa. Eu já ouvi várias vezes, graças a Deus, isso, né? E aí, eu me senti tão bem, tão em paz. Porque a vibração da casa é amorosa. E eu captei pelo meu plexo. Assim como eu chego num ambiente conturbado e eu vou me sentir mal, não sei, estranho, pesado, até tonteio, dependendo do grau da sensibilidade das pessoas, né? E o pior é que muitas vezes até se capta o que o outro está sentindo. Por que aqui a Deise já disse várias vezes, a gente fala aqui várias vezes, que quando a gente vem para cá, muitas vezes a gente já vem sentindo o que não é da gente. Já vem sentindo, e daí no momento do passe chega a pessoa com todo aquilo que eu estou sentindo antes. Dor na perna, sei lá o quê. Por onde já foi feita essa ligação energética? Por onde ela chegou? Pelo plexo solar, que é o chakra correspondente ao Ogum. Alguma contribuição, colega? Vai me deixar sozinha? Essa semana nos e-mails houve uma chamada de Ogum. E essa chamada aqui para mim era uma síntese de tudo que Ogum representa. Não sei se vocês chegaram a ler, alguns chegaram a ler, né? Então, onde ele é fogo. Que fogo é esse que a gente associa a Ogum? É o fogo interno, intrínseco. Fogo que é a centelha nossa. Esse é o fogo de Ogum. Diferente dos entrecruzamentos que ali aponta, né? No ar, que ele atua em toda a natureza, no ar tem Ogum Matinata, nos campos de Oxalá, nas águas salgadas, Ogum Marinho, Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Ondas, nos campos de Iemanjá, no fogo, Ogum Delê, nos campos do próprio Ogum, na mata, Ogum Rompimato, nos campos de Oxóssi, no fogo elétrico, Ogum Naruê, que é cruzamento com Xangô, na água doce, Ogum Iara, nos campos de Oxum, na terra, Ogum Megê, nos campos de Obaluayê. Tá? Então, ele termina ali na chamada dizendo, a vibração de Ogum pode ser a ordenação por meio da lei divina, nos caminhos e estradas da natureza e da vida dos seres. Faz com que o mesmo seja responsável e coordenador das linhas dos Exus de lei. Tá? Então, aí já li a folha. Vou falar um pouquinho agora. Quem são esses falangeiros de Ogum? Aonde eles atuam? Quem são eles? Como eles atuam? Eles são, antes de mais nada, aquele símbolo que a gente tem do guerreiro. O guerreiro. O que o guerreiro faz? É o mesmo conceito que nós temos de guerreiro. Vai à luta, né, gente? Vai à luta. Seja ela qual for, de que natureza for. Ogum combate o orixá das aflições. Onde é que estão essas aflições? As aflições humanas. As aflições do nosso corpo emocional. A nossa emoção. Que se concentram nesse plexo. E muitas vezes, se a gente tem ele desarmonizado, os sintomas vão refletir nos órgãos ainda sob a influência desse plexo, no pâncreas, no estômago, no fígado. A gente tem dor de barriga. Não tem? Quando está nervoso? Vai fazer uma gastrite, exatamente.
Então, por quê? Porque o nosso emocional, ele vem ser aquele, né, o que primeiro recebe. É um dos plexos mais importantes. Por que é um dos plexos? Porque nós temos uma vida emocional muito intensa. Nós somos muito emoção. Quando a gente consegue, então, refletir sobre essa emoção, trabalhar a razão sobre a emoção que estamos sentindo, bom, aí nós estamos ampliando e harmonizando esse chakra. Se a gente se deixar levar pelo emocional, nós com certeza já temos esse plexo desarmonizado. Com certeza. A pessoa que não domina suas emoções, sejam elas da natureza que for, ela vai precisar harmonizar esse chakra. E ele talvez tem uma bibliografia que eu li que fala que ele talvez seja um dos plexos de maior importância. Por quê, gente? Fácil, né? Alguém aqui deixa de sentir? Não. A gente sente o tempo inteiro. Sente raiva, sente emoção, sente dor. A dor vai acionar algum mecanismo de medo ou enfim, de um help, alguma coisa, né? Mas a gente não para de sentir. Então, esse plexo, para nós, na vida física, ele é muito importante. Talvez o mais ativo que nós tenhamos durante toda a nossa vida. E esses falangeiros? O que mais eles combatem? A ignorância. Sem os falangeiros de Ogum, como é que se diz, as incorporações nas terreiras, nos centros, talvez nem se efetivassem. Porque são eles que vão lá nos charcos, nas zonas umbralinas, né? Defender, trabalhar quem lá está. O que eles fazem? Nem eu entendo. Ele organiza para poder agir, tá? Isso aí eu enfatizei o tempo inteiro, porque, gente, sem a organização de Ogum, da lei, da ordem, não tem ação eficaz. Pode ter ação, mas não eficaz. Isso é. Sempre que ele vai a um socorro, né, nas zonas de vibração mais pesada, ele vai porque tem alguém ali que já conseguiu captar aquela vibração de ajuda. Está pedindo, geralmente através da prece. Então, é lá que esses falangeiros vão. Aqui, durante os passes, eles vão, né, eles têm os entrecruzamentos, é uma coisa assim que a gente não consegue imaginar, para que vocês saiam daqui, né, e nós, médiuns também, harmonizados, tranquilos, e os trabalhos que se perpetuam depois dos trabalhos encerrados fisicamente, continuam. Ogum rege também a falange dos Exus. Exu trabalha dentro da lei divina, da lei cósmica. Por uma atribuição tranquila, né? Entenderam? Alguma pergunta? Não? Então, Jesus, aqui no Umbanda de A a Z, aonde tem uma atuação achei fantástico quando ele diz aqui, né? A energia oriunda da vibração de Ogum pode ser percebida claramente nessas palavras de Jesus. A tua fé te curou. Com a imposição das mãos, ele acionou o poder da vontade de mudar as atitudes e pensamentos. É Ogum agindo. Poder da vontade. Eu tenho a vontade, mas eu tenho que organizar essa minha vontade.
Eu tenho que dar força para essa vontade. Uma vontade fraca não age. Então, quando eu me propuser ligar o meu fogo, a minha centelha divina, com a centelha cósmica divina, eu vou estar em harmonia com a energia, com a vibratória de Ogum. E a minha vontade vai realmente agir aqui na Terra. Outro momento que ele diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. Demonstrando que Deus nos dotou de inteligência e capacidade para que superemos nossas dificuldades, recomendando-nos o trabalho, a atividade e o esforço próprio. Esforço próprio é o exercício da nossa vontade. Não é o outro que vai fazer a minha parte, sou eu. Nós sempre estamos caminhando em comunidade, mas na verdade caminhamos sozinhos. A nossa ascensão, cada um de nós é responsável por ela. Um dos símbolos, só para encerrar agora, né? Um dos símbolos que eu acho fantástico é a espada. Se nós trocássemos a palavra espada por energia, como ficaria? O que vocês acham? Que a espada de Ogum te proteja, que a energia de Ogum ressoe dentro do meu ser, para que eu me autoproteja se eu estiver na vibratória desse orixá, dessa vibração cósmica. Oxóssi. Boa tarde, pessoal. Vou trazer umas reflexões aqui para nós, ver se a gente esquenta um pouquinho, está todo mundo quietinho, né? A Ana Helena falou de Ogum, até agora, um aspecto microcosmos, ou seja, de alguma atuação no nosso dia a dia, no nosso psiquismo, na nossa vontade. Mas eu vou fazer algumas colocações, vamos ver se vocês concordam comigo. Tem uma premissa que é básica assim, da espiritualidade, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Esse é um princípio hermético que vale para o cosmos, para a estrutura do cosmos, do universo como um todo. Não só física, etérea, mas para as leis que regem o equilíbrio do cosmos. Vocês concordam com isso? Então, nós olhando para cá, nós temos os centros de forças do ser humano. Sua estrutura de chakras, né, de nadis, de meridianos, que formam uma grande malha eletromagnética de pulsos, de condução de energia, de eletricidade entre todos o organismo, que tem seu ápice aqui no coronário, né, no chakra coronário, onde nós temos as sinapses nervosas, uma grande malha elétrica. Não falei nada demais até agora, né? Bom, se o que está embaixo é igual ao que está em cima, eu posso afirmar que o planeta Terra, se eu botasse a Terra aqui do lado, ela também teria uma estrutura de chakras assim? Nosso planeta? Vocês já escutaram falar de chakras planetários? Nosso planeta Terra tem chakras, igual o ser humano tem. E ali vibram os orixás, essas potestades divinas, esses aspectos vibracionais que vêm do mais alto, vibram nos chakras planetários. E dali eles se distribuem. Vem no descenso vibratório, se distribuem até chegar ali no nosso congá, ali na pedra do Ogum, por exemplo, o Okutá que está ali, chegar ali e vibrar ali. Tá? Mas o que Vamos continuar nesse raciocínio. Então, Ogum, o poder da vontade, o que mais que nós temos ali? Organização,
Mas tu falou, Ana? Ordem, lei, organização, ação, vontade. Vamos tentar fazer um exercício junto. Será que algum está atuando com intensidade nesse nosso momento de existência aqui no nosso planeta? Na opinião de vocês? O que é algum? Nosso planeta, os nossos países, nossas coletividades, nós precisamos de ordem, precisamos de lei, precisamos de organização, precisamos de ação. O que está acontecendo de diferente, que pode estar acontecendo que algum esteja atuando com mais intensidade nesse momento, assim, de diferente? Quero lembrar para vocês que o mundo espiritual é o que rege o que acontece aqui nesse mundo mais material. Nós temos aí uma média de 6, 7 consciências desencarnadas para cada um ego encarnado. Então, a proporção, quer dizer, se nós precisamos, na Terra, nós precisamos ainda de ordem, nós precisamos de organização. Quer ver? Vou pegar ordem, organização e lei. Os países já estão brigando para assumir as calotas polares. Vocês sabiam disso? E aí, precisa ter lei, precisa ter uma ordenação e uma organização, para depois ter uma ação. Mas hoje o que já tem? Tem a vontade de posse. Os degelos das calotas polares estão derretendo, e ali tem muitos minerais, tem metais ali, né? E eles têm interesse econômico. Então existe a vontade das nações de se apropriarem das calotas polares. Mas ainda não entramos em ação, isso está em discussão nos bastidores aí, já tem gente andando por lá de navio, fazendo rastreamento do sonar, fazendo ressonância lá para ver o que já descobriram, que aquilo lá é mina de ouro, que tem petróleo, que tem diamante, que tem tungstênio, que tem urânio. Então os caras com todo mundo querendo meter a mão lá. Tá? Mas não temos ordem, não temos lei, não temos organização. Em 1969, Chico Xavier, todos sabem quem foi Chico Xavier, é a maior antena psíquica que encarnou depois de Jesus. Foi Chico Xavier. Chico Xavier deixou dito por vários testemunhos. Marlene Nobre é uma, tem inclusive um livro dela que fala sobre isso aí, Não Será em 2012. Chico Xavier confidenciou e disse que era para divulgar isso, ele não escreveu, mas era para divulgar, que em 1969 Jesus se reuniu com uma alta confraria de espíritos diretores dos planetas e pediu uma prorrogação para a Terra, que estava previsto no final desse milênio, cataclismas, né, mudança geográfica, em função do nosso desordenamento dentro da lei de causa e efeito. E foi dada essa concessão, essa prorrogação, que vai mais ou menos até 2019, que é um ciclo que nós temos que vencer na nossa coletividade, que se não houver uma guerra atômica, o que diz o Apocalipse? Né? Fogo caindo do céu, os mares subindo, a cidade sumindo, a descrição de uma guerra atômica mundial. Que se não houver nesse período de prorrogação uma guerra nuclear entre as nações, nós entraríamos num outro patamar de consciência evolutivo e se minimizaria consideravelmente essas transformações na geologia do planeta. O que está acontecendo hoje? Gente, daqui a pouco os carinhas vão brigar por causa do... Eles não estão preocupados com degelo, eles não estão preocupados com o mar vai subir, eles estão preocupados em se apropriar das riquezas que lá estão. Então, existe uma iminência, nós estamos passando por um momento planetário que a qualquer momento pode haver um desentendimento entre as nações mais ricas de jogar uma bombinha atômica na outra. Ou um deslocado lá do Oriente Médio, lá que tem, estão cheios de bomba lá, e pegar as Coreias da vida lá, sei bem ao certo que é o país, não sei que já tem gente lá com bomba, daqui a pouco
Mas por que eu estou falando tudo? O que tem a ver isso com o estudo sistematizado, com algum? Tem muito a ver. Numa perspectiva de macrocosmos. Por quê? Jesus, nesse momento, ele ativou o chakra planetário de Ogum. Ele está vibrando com mais intensidade, para que, através do seu poder de vontade, consiga se fazer a ação necessária para transformações que se precisam no nosso planeta, para a nossa continuidade de evolução. Mas que transformações seriam essas? Se nós temos 6, 7 espíritos desencarnados para cada um encarnado, o maior impacto dessas transformações são no mundo espiritual. Embora a gente esteja encarnado, o que chama mais atenção é o que vai acontecer aqui. Mas que transformações seriam essas? Olha, gente, a grande população que atua no planeta está no umbral inferior, nos umbrais. E existem comunidades altamente resistentes a qualquer tipo de evolução no planeta. Eles querem o caos. São espíritos muitos espíritos já vieram degradados de outros planetas que aqui estão desde muito tempo e que são resistentes ao Evangelho, como se fossem focos de rebeldia contra o nosso momento de consciência, contra a nossa evolução. E eles não querem sair daqui. Eles não querem ir para um planeta inferior. Faz sentido isso para vocês? Vocês acreditam nisso? Estou falando algo assim fantástico? Não, isso é a realidade. O que acontece? Ativando o chakra planetário de Ogum, ativa o poder de vontade, com o objetivo de estabelecer ordem, organização e lei, a lei divina, que ela falou, algum poder de vontade atuando na lei divina para que nós consigamos passar por este momento que nós estamos numa prorrogação, que a gente consiga, e que só o plano espiritual consiga nos ajudando, que não aconteça uma catástrofe planetária, né? Vai ser muito... Se nós tivermos uma guerra nuclear aí, mundial, vocês imaginam o que vai acontecer com o planeta? Vocês imaginam? Será que a Terra vai ficar bonitinha, tudo igualzinha? Como ela está? Não, começando que o eixo dela vai se alterar. Então, é terrível uma guerra hoje, uma tecnologia de bomba que eles têm. Então, o que está acontecendo hoje? O chakra planetário de Ogum está ativo. Muitos espíritos, inclusive que vêm de outros locais da galáxia, vêm nos ajudar atuando na vibração de Ogum. Para quê? Para que através da ação, poder de vontade, deliberado por Jesus, a ação da lei divina, se consiga ordenar a nossa população do umbral, estabelecer organização dentro da lei. Mas que ordenamento seria esse, no primeiro momento? Por misericórdia e por compaixão de Jesus, oportunizar aqueles que têm condições de exercitar seu livre-arbítrio. Vocês querem reencarnar ou não? Vocês aceitam reencarnar ainda nesse planeta? Aí vem com reencarnação retificativa. Muitos médios reencarnando. Muitos médios. Está rebelde, não aceita, vão ser removidos. Serão removidos através do poder de vontade, da ação, dentro da lei divina de Ogum, ordenando essas comunidades, estabelecendo organização à luz do Evangelho, e essas comunidades espirituais vão ser removidas para planetas mais inferiores. Porque não existe o vácuo, não existe o nada. A física quântica já comprova isso. O nada no espaço está cheio de matéria. É que nós ainda não conseguimos. É uma matéria ainda que as suas moléculas subatômicas vibram tão rápido que a nossa ciência não consegue ainda chegar, medi-las, quantificá-las, dimensioná-las. Mas já está comprovado pela física quântica que o nada não existe. O vácuo. Então a gente
vezes nós olhamos um planeta só, aquele planeta lá só tem terra, só tem pedra, não tem vida lá, e palpita a vida espiritual ali, que é material, mas é um outro tipo de matéria. Esses planetas mais evoluídos. E como também temos planetas mais densos, menos evoluídos que a Terra. Então, esse movimento, esse poder volitivo do orixá, que ele é um desdobramento do nosso Pai Criador, o incriado, o eterno incriado que é Deus, ele vibra, os orixás vibram em todo o cosmos. Todos os cosmos. E dependendo da necessidade evolutiva da coletividade planetária, esses arquitetos siderais, eles ativam, desativam os vórtices dos chakras planetários, atuando com mais ou menos intensidade de determinados orixás. Faz sentido isso que eu estou falando? Nós estamos passando por esse momento de intensa atividade de Ogum, para que nós entremos no momento de conhecimento que liberta. Conhecimento libertador de Oxóssi, por exemplo. Trazendo a luz dos orixás, né? Então eu quis dar essa contribuição para vocês, não sei se eu falei besteira, mas o momento que nós estamos passando no nosso planeta, isso aqui a gente fala, eu estou falando aqui no estudo sistematizado, sem nem é tema de palestra, porque a palestra, o salão enche muito, o pessoal vem mais angustiado, com dor, com sofrimento, quer escutar mais um consolo. Mas vocês estão vindo aqui por um outro motivo, para estudar, para ampliar seu conhecimento. E nós temos que olhar para nós, assim, entender o orixá, entender a nossa mediunidade, dentro do nosso eu, do nosso ego, nossos anseios, nossas dores, nossos sofrimentos, nossos medos, nossos recalques, e nos transformando e evoluindo, mas também abrindo a nossa consciência para pistar a nossa volta. Porque cada um de nós é responsável pela nossa coletividade, o que nós vamos deixar no nosso futuro. E nós estamos passando um momento muito sério, muito crítico na consciência coletiva planetária. Isso a gente fala não é para assustar, não é para a gente ficar com medo, não, para a gente ter consciência do que está acontecendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei, dá para abrir para perguntas e respostas, né? Eles. O pessoal está vendo o sinal?